Olá, população de norte ao sul do Tocantins, você que acompanha a programação da TV Assembleia, chegamos por aqui com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, podcast que traz as informações sobre as leis e proposições apresentadas pelos deputados estaduais e o alcance social dessas leis. Hoje, trazemos mais um assunto importante e queremos dedicar esse programa para todos os alunos da APAE no Tocantins. Você sabia? A Assembleia aprovou lei do deputado estadual Jorge Frederico, que institui a isenção do pagamento do ICMS nas contas de água e energia elétrica em residência habitada por alunos da APAE. A APAE, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Essa lei importantíssima, né, que tem um alcance social aí, de fato necessário. E a gente conversou um pouco com o deputado Jorge Frederico e ele explica pra gente mais sobre essa lei. Diz aí, deputado. É mais uma lei de nossa autoria que faz justiça social. As famílias que têm alunos matriculados na APAE. Muitas dessas famílias passam tanta dificuldade e nós conseguimos aprovar a lei que isenta de ICMS na conta de energia elétrica de todas as famílias que procuram a Secretaria da Fazenda, fazem o cadastro e fica isenta do ICMS. Isso vai facilitar o orçamento dessas famílias que, como falei, já passam por alguma dificuldade. É mais uma lei de nossa autoria que respeita as famílias tocantinenses. Para entender mais aí sobre essa lei, ela institui, então, aí a isenção do pagamento do ICMS nas contas de água e energia. Ficam isentos desse pagamento aí sobre as contas as residências dos alunos das APAES de todo o Tocantins, de todos os municípios, né? E o aluno deve estar aí devidamente matriculado e também frequentando a escola, segundo determina a lei. Para ter acesso à isenção, basta que o responsável legal pelo estudante procure uma unidade da Secretaria de Estado da Fazenda com comprovante da matrícula. Então, mediante a apresentação aí desse comprovante, a residência onde habita esse aluno já vai poder ter acesso ao benefício dessa lei, né, de autoria do deputado do Republicanos, Jorge Frederico. Vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto de hoje? A síndrome de Down não é uma doença e também não é considerada uma enfermidade. É uma condição genética. Essa síndrome é gerada por uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo no momento da concepção do bebê. A maioria das pessoas possui 46 cromossomos presentes no núcleo de suas células, mas uma pessoa com síndrome de Down, pessoal, apresenta 47 cromossomos. Essa anomalia congênita leva o nome do médico britânico, o John Langdon Down, que se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico único ainda no ano de 1866. No entanto, foi somente em 1958 que a origem cromossômica foi descoberta pelo francês Jerome e também pela inglesa Pat Jacobs. Então, mais informações para você entender aí sobre esse quadro, né, de síndrome de Down. E hoje, as minhas convidadas especiais que estão aqui para falar com a gente sobre o assunto, a gente vai debater essa lei, saber mais detalhes sobre síndrome de Down, informação importante para você anotar, para você passar para os seus vizinhos, para os seus familiares. Tenho a honra de receber aqui ela que é administradora de empresas, mãe da Ana Lara. Conheci a Ana Lara, ela estava aqui nos estúdios com a gente, uma fofa de 8 anos, né? A Ana Laura, que que tem síndrome de Down. Ela também é fundadora da Associação T21, né? Que atua aí para pessoas com síndrome de Down. Atua também na diretoria do Instituto Ana Lara, que faz tratamentos e treinamentos para famílias e profissionais de pessoas com deficiências. Está se especializando em psicopedagogia ABA, é escritora, autora de uma coleção de livrinhos escritos para crianças com deficiência intelectual. Essa pessoa com todo esse gabarito para falar aqui é a Diana Corrêa Veloso. Diana, que prazer. Prazer. Nossa, currículo extenso aqui na área. Eu acredito que dessas atribuições aqui, a melhor deve ser mãe da Ana Lara, né? Com certeza. Na verdade, a Ana Lara, quando nasceu, ela deu uma sacudida aí na minha vida. e a partir daí, novos caminhos foram se abrindo, né? Em função desse maternar que se abriu na minha vida. E nada como a gente começar a estudar para entender melhor todas as dificuldades, né? Todas as fases de desenvolvimento. Uhum.
E aí foi gerando esse currículo aí. Bacana. Tudo girando em torno da maternidade da Ana Lara. Que legal, eu conheci, gente, ela é muito fofa. E nós temos aqui também, a nossa amiga, ela que também é mãe de uma criança de 6 anos com síndrome de Down, dona de casa, uma ativista da causa, uma pessoa que defende, é a Daniela Viana, super simpática. Dani, bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Qual que é o nome do seu filho? Elisa. É a Lisa, né? Elisa. Elisa de 6 aninhos. Que legal. Isso. Temos a Elisa e a Ana Lara, então, né? Isso. Que bacana. Quero agradecer já de antemão pela presença, pela disponibilidade de falar um assunto tão importante e que quem está assistindo agora pela TV Assembleia precisa estar sempre acompanhando informações e jamais deixar se levar por falsas informações ou por esses estereótipos que acabam atrapalhando o tratamento das pessoas com síndrome de Down, né? É isso. Bacana, gente. Eu quero começar falando com a Diana. Diana, na sua análise, qual que é a importância de leis como essas, aqui do deputado Jorge Frederico, para as pessoas com síndrome de Down e seus familiares? Olha só, quando nasce uma criança com uma alteração genética, né? A gente hoje tem a luta chamada de síndrome de Down, mas existe hoje uma luta nossa para chamar pelo nome correto, que é a trissomia do 21, e a gente tem abreviado T21. 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 A gente não tem muita noção sobre, por exemplo, quais são os caminhos que a gente vai traçar nesse caminho, e são todos caminhos extremamente caros. Sim. Né? Eu cheguei a frequentar a PAI com a Ana Lara quando bebê, e a importância dessa casa ser uma referência, é uma referência nacional. Acredito que toda cidade do país tenha uma PAI. Sim. Então, geralmente, nasceu uma criança é o primeiro local onde a gente procura. Uhum. E é um local onde as pessoas trabalham muito em prol da causa. E ali existem famílias extremamente carentes. Então, uma lei que beneficia essas famílias e os alunos matriculados, ela vem sim ajudar nesse processo, porque todos os tratamentos são despesas extremamente altas. Uhum. Então, qualquer tipo de benefício que ajude a reduzir uma despesa, uma despesa rotineira para que essa família possa, por exemplo, investir mais no desenvolvimento do seu filho, vale muito a pena. Uhum. Então, eu acredito que nesse aspecto, os alunos da APAE se matricularem regularmente ali e receber esse benefício de um abono numa conta de luz é um grande benefício, né? Bacana. Dani, conta pra gente, como é que foi a descoberta que você seria mãe de uma criança com síndrome de Down? Eu falo que é um susto, né? Para qualquer mãe é um susto receber o diagnóstico. Mas logo a médica, né, nos chamou para dar notícia e a forma que ela passou, né, sobre a T21 foi muito tranquila. Ela explicou que, né, porque até então eu via crianças com síndrome de Down, e aí aquela coisa a gente acha bonitinho, acha fofinho, mas nunca havia aprofundado, né? Nunca tinha tido um contato. Então, ela explicou o que era T21. Então, quando, por último, ela me falou que a Elisa, né, estava com a suspeita, né, da T21, porque o diagnóstico mesmo vem depois de um exame. Uhum. Eu achei interessante que eu já vim com uma certa, né, informação que ela me passou primeiro, mas foi um susto, né? Foi um susto. E a gente, assim, lógico, eu chorei horrores, eu e meu marido, né? Mas depois a gente vai ressignificando, né? A gente vai ressignificando as coisas e entendendo mais, né? A gente começa, né? Igual a Diana falou, a gente começa a estudar, pesquisar e hoje a gente tem a facilidade da internet, né? E então essa parte da ressignificação é o que é mais importante quando a gente recebe, né, a notícia da T21. E isso para a gente foi muito rápido, porque
Mas a Elisa nasceu tão prematura. Quantos meses? Nasceu quantos meses? Ela tava virando de 5 para o 6º mês, 25 semanas de gestação. Então a gente estava mais preocupados com a vida dela, né? Ela sobreviver. Então, o diagnóstico ele não veio assim muito pesado pra gente, porque a nossa preocupação era a vida dela. E como é que foi esse processo de aceitação para você e para sua família? Difícil, imagino. Foi sim. É claro que é difícil. Uma coisa que ao longo do tempo, a gente vai percebendo as coisas, o olhar das pessoas, os comentários. E aí eu senti que às vezes as pessoas pensam, eles são tristes porque vai ter uma filha com deficiência para cuidar e tal. Mas sabe, a dor mesmo, não é, vou criar uma filha com deficiência agora pro resto da vida, não. A dor é que eu não queria isso para minha filha. Né? Essa, né, é a dor da mãe. Eu não queria isso para ela. Não, vou cuidar, gente, né? O problema não é cuidar, mas é que eu não queria que ela vivesse isso, eu não queria que ela tivesse uma dificuldade na escola, eu não queria que ela tivesse uma dificuldade de socialização. É isso que a gente, né? Isso é o que dói. Né? Entendi. E assim, eu acho que também dói a gente pensar como mãe, no sentido, e agora, como é que eu faço? Eu vou saber cuidar dessa criança? Sim. Porque a princípio a gente recebe a notícia sempre de uma forma não muito boa. A maioria, o que eu tive, a notícia da forma que eu tive é a minoria. É a minoria. Que a médica sentou numa mesa assim, com muito carinho, conversou, explicou. Tem muitas mães que recebem a notícia do diagnóstico, assim, tá lá na mesa do parto, seu filho tem síndrome de Down. E aí a mãe, assim, tá lá anestesiada ainda, e sem uma conversa antes, sem um cuidado, sem um carinho, porque é um choque. Falar que não é mentira, um choque, né? Verdade. Leva um tempo pra gente ficar de boa. Imagino. Diana, como entidades como a PAI e a T1, né? T21. A T21 obtém recursos financeiros para manter os seus programas e projetos. Como é que funciona? Olha só, a APAI, ela recebe já algumas emendas parlamentares. Existe um processo ali de regulamentação, às vezes, porque às vezes as emendas não conseguem chegar por algumas questões organizacionais e burocráticas. No caso da T21, eu sou sou uma das fundadoras, né? Contar um pouquinho da história, né, da associação. Bacana, quero saber, ótimo. Nós tínhamos um grupo de mães que trabalhava pelo WhatsApp. E assim, quando a Ana Lara nasceu, eu tive, já dentro do hospital, eu tive uma referência. Olha, tem uma mãe aqui que eu vou te passar o telefone para você entrar em contato com ela. E aí eu entrei em contato com essa mãe, e essa mãe me recebeu na casa dela, e no mesmo dia recebeu a Adriana, que é mãe da Giovana. Então aquilo foi muito confortante, porque nós não convivíamos, eu nunca tinha tido contato antes com uma criança, nem criança nem adulto, com a trissomia do 21. Então a gente fica muito na expectativa de como que é. E aí quando você é recebido por uma outra família, é como se você ressignificasse naquele momento, porque você começa a ver que é uma criança como qualquer outra, vai precisar de estímulos, mas é uma criança, né? E aí acho que foi a Cris mesmo, que fundou o nosso grupo ali no WhatsApp, acho que em meados ali de 2015. Certo. E aí, com o decorrer do tempo, a gente começou a perceber, assim, a APAI, ela não tem uma estrutura onde a gente consegue receber muitos bebês. Então, é uma estrutura muito limitada ali, e não consegue atender toda a demanda que tem no estado, né? Vamos dizer assim, dentro da capital. Entendi. E aí, nós queríamos reivindicar algumas coisas, e a gente sentiu essa necessidade de ter uma representatividade da T21, porque a PAI, ela recebe todos os tipos de deficiência. Então, nós, como mães ali, percebíamos que a gente precisa ter uma luta sobre a trissomia do 21. Certo.
E aí, a partir daí, a gente começou, ali no grupo do WhatsApp, surgiu essa conversa da gente poder formalizar uma instituição. E aí, vamos dizer assim, que a corajosa de cuidar dessa parte burocrática ali fui eu. E daí a gente correu atrás, fundamos, né, a associação. Hoje eu não sou mais a presidente, já está nas mãos de uma outra mãe. Também tem uma história muito bonita, né? Bacana. E gradativamente, assim, a T21 tem dado passos e pequenas conquistas. Nós somos muito novos, então nós ainda não temos arrecadação de verba pública. Então nós ainda estamos na caminhada de... são processos assim, entre as mães que se organizam de uma forma para arrecadar recursos, né? Nós já recebemos, esse ano fez bazar, né? Isso, Foram feitos bazar. a gente faz alguns eventos, né? Alguns movimentos. Teve um evento, né? De uma costela assada para arrecadar fundos, Sim. né? Para a Associação T21 conseguir atender, né? Algumas demandas, né? Fazer alguns atendimentos de saúde para os associados. Certo, bacana. Você que está nos assistindo aí, de acordo com o IBGE, há cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Conforme os dados do Ministério da Saúde, registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, que é o SINASC, nascem 1.978 crianças com essa síndrome no Brasil a cada ano, né? Seguindo um parâmetro aí de 2020 até 2021. Aqui no Tocantins, aproximadamente 400 estudantes que têm síndrome de Down são atendidos aí pelas 52 unidades da APAE, aqui em várias cidades tocantinenses, né? Eu quero agora falar com você, Dani. Você sabia da existência dessa lei? Você se beneficia dela? Não, eu inclusive nunca, eu acho que tem a ver com a renda da população, né, também, mas eu acho muito interessante, né, essa lei para os usuários da APAE. Conheço muitos lá que se beneficiam, inclusive foi um assunto há um tempo atrás, né, no grupo, e as mães falando sim, né, eu tenho, alguém perguntou lá, tá todo, né, todo mundo tá sabendo, né, todo mundo tá usufruindo da lei, então muitas famílias lá usufruem, né, desse benefício. Bacana. Diana, eu quero saber de você quais são os principais desafios que entidades como essas, a APAE, T21, enfrentam atualmente. Você falou um pouco da questão burocrática, que seja um. Existe sim também, essa questão burocrática, existe a questão de capacitação de pessoal, né? Vou falar um pouquinho aí do Instituto Ana Lara, que a gente está começando legal, aí. Legal. Minha nova caminhada, né? Um instituto familiar, né? Eu conto com a ajuda da minha família aí para a gente começar. A gente começou dando pequenos passos nessa área de capacitação. Eu tenho conseguido trazer alguns profissionais de fora. E esse mês mesmo a gente trouxe uma doutora em fonoaudiologia e ela fez uma palestra gratuita, né, para capacitar os profissionais. As dificuldades das instituições aqui no Tocantins vem tanto a parte financeira quanto a parte profissional. Certo. Daí a ideia do nosso instituto de estar auxiliando nesse processo aí, de estar auxiliando e formando pessoas. Porque hoje nós temos uma grande dificuldade aí de profissionais na área de fonoaudiologia, né, na parte aí de terapia ABA, atendimento, por exemplo, a bebês, né, a partir dos bebês, porque quando nasce uma criança com a trissomia, ela automaticamente já vai precisar de atendimento. Então, é um atendimento que primeiro a gente precisaria... em se falando de leis, deixa eu só aproveitar a oportunidade, que a gente precisaria ser notificado, tanto o Instituto, quanto a APAE, quanto a T21, dos nascimentos de crianças com a síndrome de Down, porque quando a gente consegue acolher essa família, são questões mais tranquilas. Por exemplo, eu fui acolhida por uma mãe,
né? Isso, assim, expandiu. Eu saí daquele espaço de sofrimento e entrei num espaço, nossa, tá tudo bem. Entendi. E hoje a gente não tem isso. E seria, assim, uma das coisas que a gente precisa muito é que sejamos notificados. Porque uma das funções da T21 é acolher famílias, né? A gente tem um projeto de laços que é justamente para fazer esse acolhimento onde o Estado não consegue chegar. Então, de repente, eu ia aproveitar essa oportunidade, ver de que forma aí que poderíamos estabelecer uma legislação para que isso pudesse ser informado. Bacana, fica a sugestão. E eu acho muito bacana ver a sororidade que existe entre as mães. Você mesmo acabou de falar que foi acolhida, né, por uma mãe. Esse movimento de união, de sororidade, ajuda nesse fortalecimento, né? E aí que eu quero perguntar para você, Dani, quais são os principais desafios que você e a sua família passam hoje para conseguir cuidar dessa criança com uma síndrome de Down? Os desafios é a questão da rotina, né? A nossa rotina é muito diferente, né, das outras mães. Eu falo que quando a gente se torna mãe, a gente tem que lidar com a aceitação, né? E com as perdas e aceitação, né? Porque a gente perde uma vida que a gente tinha antes, uma vida tranquila, a preocupação era só a gente. E aí depois a gente tem que aceitar, né? A gente passa a ter que aceitar esse novo mundo que a gente entrou. É ter um bebê para cuidar, é uma rotina, isso independente de ser uma mãe atípica ou não, né? E aí ainda vem depois o desafio dessa, né, de ter uma criança neuroatípica. E então tem a rotina de terapia, a rotina de médico. Normalmente eles têm uma imunidade mais baixa, então é muita internação, é muita medicação. A questão do benefício da isenção, né, da tarifa de energia ajuda até no custo, por exemplo, medicação, não consegui, né, tal medicação, tal, né, para os pais, porque o custo é alto, né, para manter. E também lidar com a rotina. Enquanto, igual esses dias, eu liguei para uma amiga minha, eu tenho gêmeas, né? A Elisa tem uma irmã gêmeas, essa amiga... Olha! A irmã gêmea dela não tem Down. E aí, são as coleguinhas... são coleguinhas da irmã da Elisa. Aí, liguei para ela, conversei, e nisso eu tava sentada no banquinho, esperando a Elisa terminar a terapia dela. Aí, ela falou assim, tô sentada aqui assistindo um filme com as minhas meninas de tarde, e eu, poxa, eu tô aqui, terapia, e amanhã também tem terapia, amanhã também tem terapia, então, assim, e aí eu quero colocar a Elisa na natação, mas, caramba, não vai dar tempo de eu levar na natação, porque ela tem que fazer a TO, ela tem a psicomotricidade, ela tem o apoio pedagógico, e então, assim, a rotina, ela é muito pesada, a carga é muito, né, pesada. Imagina. E então, assim, eu acho que o desafio é lidar com essa rotina e as coisas que a gente vai deixando, né, de lado. A gente tem que esquecer um pouco, a gente acaba esquecendo da gente. Eu queria só acrescentar, Dani, cada fase uma dificuldade, tá? Cada fase uma dificuldade. Então, tem ali os primeiros passos, ali a primeira etapa, até que a criança ande. A gente não sabe se a criança vai falar ou não, né? Existe aí a grande quantidade, tem um atraso significativo na fala. E nós estamos na fase escolar. Então, eu queria até relembrar um fato que aconteceu outro dia com a Dani, que a filha dela está matriculada no ensino regular, né, que é o que a lei de inclusão nos permite. Ela passou por mais uma situação difícil, porque apesar dela estar numa rede particular, ela precisava reter a filha, né? Isso. Reter 1 ano, porque a filha dela não tem uma maturidade para frequentar o primeiro ano. Isso, para estar com os pares dela em idade. E eu acho legal que, como são gêmeas, né, as duas têm a mesma idade, então eu tenho um parâmetro assim, para comparar muito legal, porque a Agnes, né, irmã da Elisa, ela
tá na turminha do primeiro ano, ela consegue acompanhar, ela já está fazendo a leitura. A Elisa não consegue fazer as letrinhas ainda. As brincadeiras, ela não consegue acompanhar as brincadeiras da irmã. Então, o intelecto, né, ele não está amadurecido para a idade dela. A Elisa, ela não se comporta como uma criança de 6 anos. E ela deu certo na turminha do infantil. Então, assim, é uma luta muito grande, porque existe uma lei da inclusão, existe, mas, assim, foi uma luta muito grande para eu conseguir mostrar que Elisa não tinha, que socialmente para ela não ia ser legal, que ela estivesse com os pares dela em idade, né? Então, dentro da escola, né? E assim, e a legislação vem aquela questão, às vezes, de interpretação. Porque o que nós entendemos é que o que está na legislação é o que você tem que avaliar o que é melhor para aquela criança. No entanto, o que a gente acontece é só uma repetição de comportamentos, né? Ah, não, a criança tem 6 anos, tem que ir para o primeiro ano. Mas isso é o melhor para aquela criança? Entendi. Então, a Dani teve que passar aí por todo um processo, graças a Deus, aí a gente teve oportunidade, deu certo. Teve a ajuda de uma advogada lá dentro da Secretaria de Estado, né? De Neurodesenvolvimento, ela é da Secretaria de Neurodesenvolvimento. E aí deu tudo certo, mas é isso, assim, cada fase uma dificuldade e uma luta. Muito bom. Muito obrigada. Vamos para o intervalo, já já estamos de volta. De volta, estamos hoje discutindo aqui a lei do deputado estadual Jorge Frederico, do Republicanos, que institui a isenção do pagamento de ICMS nas contas de água e energia elétrica em residência habitada por aluno da APAE, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Debate bacana aqui, com 2 entrevistadas que estão trazendo para a gente essa realidade, né, de serem mães de crianças que têm essa síndrome e também falando sobre a importância dessa lei. Diana, já que os recursos são limitados, ainda não são suficientes, como é que a sociedade, como é que quem está assistindo a TV Assembleia agora pode ajudar e contribuir no trabalho aí dessas instituições? Olha só, na APAE pode entrar direto em contato com a APAE, né, e existem diversas campanhas. Outro dia teve um evento onde a gente conseguiu o estacionamento para que a APAE todo o recurso que fosse recebido no estacionamento fosse doado para a APAE. E naquele momento a gente teve até um problema, porque algumas pessoas não tinham ali aquela consciência da necessidade ali, que a APAE estava precisando daquele recurso. Então, tanto a pessoa pode entrar em contato, quando aonde ela vê que existe ali aquela entidade ali identificada para arrecadar um recurso, que ela, por favor, contribua. Né? No caso da T21, pode estar ali entrando no Instagram. Isso, né? tem um Instagram. Tem um Instagram, entrar em contato e eles vão passar ali quais são as informações. Acho que pode fazer através de Pix. A APAE também recebe Pix. Bacana. E toda doação é muito bem-vinda. Bacana. Eu quero também te perguntar uma coisa que eu acho importante nesse debate, você que está nos acompanhando aí, como é que você lida com a questão da conscientização? Porque a gente vê que tem uma necessidade de combate a alguns estigmas associados a pessoas que têm essa síndrome, né? Capacitismo. É bem difícil, porque esses dias eu estava prestando atenção, assim, pra gente que é mãe, inclusive para quem tem mais de uma criança, a gente não vê deficiência dentro de casa, né? É filho, né? Tá ali dentro do processo da educação, cada um com a sua potencialidade e cada um com a sua dificuldade. E acontece que a gente vive um pouco dentro de uma bolha. E aí, quando você vivencia situações de capacitismo, a gente meio que entra em estado de choque. Então, esses dias foi a formatura da minha filha de 5 anos e ela tem um coleguinha que tem autismo. E aí, de repente, eu tive que virar e chamar a atenção de algumas mães, porque chegou o momento da fotografia daquela criança e ele tem um nível de autismo difícil. Então, assim, estavam as tias guardando o lugar dele na fila e chegou
Aí, quando chegou a vez dele, tipo, tinha que vestir a beca nele rapidinho, levar, fotografar as fotos que conseguisse, estava ok. E as mães começaram a reclamar, mas a criança não está pronta ainda. Falta de sensibilidade. Então, assim, eu naquele momento, eu senti aquela dor, né? E eu virei para trás, eu falei, gente, é o seguinte, está na vez dele, vocês vão esperar, sim, e pronto, e acabou. Eu fiquei tão a brava. falta de sensibilidade, eu acho que é a falta também de conhecer, de entender, né, como que é o mundo, né, do autista. Eu acho que falta, talvez até interesse, né, também se tá ali na escola, tem um menino autista, bora, né, conhecer como que é o mundo do autista, né? Tá lá a Elisa, a Ana Lara na escola, né, vamos conhecer. Eu acho que um tempo atrás na Associação T21, foi feito um vídeo e a proposta das mães irem para a escola e apresentar, explicar para os alunos, né, para a equipe de trabalho da escola, o que é, né, a T21, como que a criança com T21 se comporta. E aí é legal, porque aí vem mãe e fala, olha, eu não sabia que era assim. Aí eu ficava com medo de conversar, não sei como conversar, não sei como, né, chegar perto, né, de uma criança com autismo, né, a criança, adulto, né, a pessoa com deficiência. E isso acontece, né, às vezes a gente não sabe como chegar, como conversar, né? É importante lembrar sempre que antes da deficiência vem ali um ser humano. Pessoa. Né? É tanto que hoje se diz pessoa com deficiência, né? Pessoa com então, autismo, assim, pessoa com síndrome de Down. Antes da Elisa com síndrome de Down, existe a Elisa, né? E é uma coisa que eu vejo muito legal lá na APAE, quando dá assim mais ou menos umas 4 horas da tarde, você já deve ter visto isso lá, eles ligam a caixa de som, porque já fizeram as tarefas, eles têm as atividades deles, né? Então, eles colocam a música e eles vão dançar, eles vão curtir, eles vão se divertir. Então, uma coisa muito legal da APAE, tem a parte do desenvolvimento, né, ali do aprendizado, né, eles fazem, tanto, na APAE são múltiplas deficiências, né, tem o Down, mas tem também o PC, tem o autista, né, e eles fazem as atividades manuais, né, porque se for ficar em casa parado no TikTok, né, sei lá, assistindo uma televisão, eles não vão fazer aquelas atividades de, né, os movimentos que precisam com a mão, tem as atividades de vida diária, né. Entendi. Eles não vão ter isso. Então, é muito legal na APAE que ali eles existem, né? Quando eles vão para lá, é um momento que eles se sentem muito felizes. Eu escuto algumas mães falando assim, ai, meu filho ama aquela APAE, eu não sei o que aquele menino vê naquela APAE. Direto eu escuto isso. Não sei o que... Rapazes, né? Igual eu acho que ele tá com 30 anos, o André. A mãe dele fala comigo, ai, o André ama aquela APAE. Eu não sei o que o André vê naquela APAE, mas ali ele é visto. Ali as pessoas conversam com ele, né? Tem a equipe de trabalho para conversar com ele. E tem o momento do lazer, né? Isso é muito importante, né? Sair de dentro de casa para ter aquele espaço de convivência. É verdade. E o que pega, eu já escutei uma mãe, um adulto, né, com Down, ela falando que, igual você me perguntou, né, quais são os desafios. Cada fase, né, a gente está falando, cada fase é uma. Tem a fase de bebê, a fase escolar, e depois a fase do adolescente, do adulto. Eles querem se socializar. Vai a turminha para balada, eles também querem ir para balada, né? Mas chega lá, não consegue acompanhar o papo, não consegue acompanhar o ritmo, mas eles querem participar também. Bacana. Né? Dani, você fala... fazer... Sim. Falando sobre essa questão que você me perguntou, eu acho que a sociedade tem aberto, tá? Para essas questões. Sim. Então, ontem uma jornalista me ligou, me perguntando assim, eles estavam fazendo uma matéria sobre uma moça que tem síndrome de Down, que está trabalhando, e ela fez a primeira exposição dela de quadros. Então, é muito bacana quando as pessoas vêm nos perguntar sobre qual a melhor forma de lidar com o assunto. Então, a gente coloca que ela tem a síndrome de Down. Falei, olha, o meu ponto de vista é que vocês estão fazendo uma reportagem sobre ela. E a síndrome de Down é uma característica dela. Eu não vejo problema de não colocar. Agora, o nosso grande sonho é que as nossas
crianças, os nossos filhos, sejam reconhecidos primeiramente como pessoas. Então, por exemplo, outro dia saiu uma reportagem, foi o Dia do Servidor Público. E a fotografia que estava representando ali um servidor público era de uma pessoa com síndrome de Down. Então, naquele momento ali, para mim, naquela foto, foi muito inclusivo, porque não era uma reportagem que estava falando exclusivamente de uma pessoa com deficiência, estava falando de uma pessoa que trabalha no serviço público. Então, isso para a gente aqui é a representatividade, é ser vista como pessoa, em qualquer circunstância. Porque geralmente a gente faz parte do processo e para a gente tá tudo bem, né? Fazer campanhas nas datas comemorativas, de pessoas com deficiência ou de pessoas com síndrome de Down, mas é importante que, assim, elas inseridas na sociedade, que elas sejam primeiramente vistas como pessoas. Exato. E como pessoa tem dificuldade, tem potencialidade e que tá tudo bem. Entendi, bacana. Gostei muito dessa sua colocação. Dani, já caminhando aqui para nossa parte final, vocês falam sobre sobrecargas, né? Que é toda uma... Você mesma coisa de falar horário disso, daquilo. E eu quero saber, você como mãe, como é que a sua rede de apoio tem te ajudado nessa sua jornada aí de ser mãe? Rede de apoio não existe. Eu não sou daqui de Palmas, né? Então eu não tenho família aqui. Aí a rede de apoio é a Diana, que eu falo, Diana, tá acontecendo tal coisa. A T21, né? São as mães. São as mães, né? A minha rede de apoio são as outras mães, né? De crianças com T21. Porque e é muito comum aqui em Palmas, né, as pessoas não terem, né, família próxima, né, eu moro no interior, então a gente conta mesmo com essa rede aí das mães neuroatípicas. Entendi, que bacana. Eu tenho a minha família que mora aqui, né, eu costumo falar assim, eles são a minha rede de apoio, mas nada se compara à nossa rede de apoio que a gente constrói, porque tem muitas coisas que a minha família... As minhas cunhadas, a minha mãe, a minha irmã, talvez elas não consigam ali compreender muito. E, de repente, às vezes eu quero muito mais procurar a Dani, procurar uma outra mãe para a gente sentar. E, assim, a gente olha muito como que estão as mães dos mais velhos, a gente pede conselho para elas e divide ali, né, algumas situações. Porque ela já vivenciou aquela fase que a gente está vivendo. Então, tem tem a rede de apoio da família e a família T21. Sim, a gente acolhe os bebezinhos que estão chegando e aí as mães dos mais velhos acolhem a gente. Que rede bonita, vocês estão de parabéns, estou muito comovida. Dani, se você pudesse, aliás, você pode, e esse espaço aqui é para isso, compartilhar uma mensagem ou um conselho para outras mães que possam estar nos assistindo aqui, que estão na mesma jornada de você, que você está passando. Qual é o conselho que você dá para essas mães nesse momento? O conselho? Uma mensagem positiva. Uma mensagem. Não preocupar, né, com as dificuldades do mundo, não preocupar com o outro, né, seguir, né, o seu trabalho de mãe. E não ter medo de compartilhar as suas dificuldades, né? Não ter medo de compartilhar seus grilos, né? Suas dificuldades emocionais com as outras mães que são né? Que estamos todas no mesmo mundo. Bacana, Diana. Qual a sua mensagem para a comunidade, para quem está nos assistindo aí, sobre a importância da continuidade do trabalho da APAE e dessas instituições tão importantes? O Instituto, a Ana Lara, que está assistindo agora, a Associação T21. Olha, primeiro eu queria dar um recado para as famílias, né? Certo. Assim, que vocês primeiro, as mães e os pais, cuidem emocionalmente de vocês. Quando vocês estão bem, as crianças ficam bem também. É uma tendência muito forte que a gente preocupe o tempo todo com as crianças. E nós, mães, a gente entra em parafuso. Então, a gente precisa ter primeiro essa estabilidade emocional dentro de um casal, né? Dentro ali da sua concepção, do seu maternar,
e que aí os seus filhos vão ficar bem. E agora eu vou falar assim sobre as instituições. Cada instituição dessa foi fundada por uma família que viveu uma dificuldade. Então, que vocês se coloquem um pouco no lugar de cada instituição que está ali, chegando lugares em pessoas que outras pessoas não conseguirão chegar, acolhendo pessoas que não vão conseguir ser acolhidas se não forem nesses espaços. Então, quem puder ser uma contribuição, seja financeira, e muitas vezes é uma contribuição física. Se você puder estar nesses locais, às vezes, deem oportunidade para os seus filhos também, se estão em escola regular, se essas crianças estudam com crianças com deficiência. Não passe o seu preconceito para o seu filho, deixe ele tirar as próprias conclusões sobre o coleguinha. Responda sempre com verdade o que seu filho perguntar. Nós somos uma comunidade, todo mundo junto. Todas as instituições são importantes e todas as pessoas são importantes também. Bacana. Eu quero agradecer a participação de vocês. A Diana chegou com a Ana Lara aqui, ela mexendo nos equipamentos, curiosa, né, para ver as coisas. Você com um depoimento tão forte, tão importante, e parabenizar pelas lutas, porque eu sei que é uma luta de vida, né? É a causa que vocês vivem e, mais importante, vivem não só por vocês, pelos filhos de vocês, mas pelas outras que também precisam dessa união, dessa sororidade. Então, quero parabenizá-las, o alerta para a sociedade da importância de que nós façamos a nossa parte como cidadãos também, de ajudar, de colaborar, de não colaborarmos com a desinformação e de, sim, sermos agentes de inclusão todos os dias. Lembrando que as APAES são instituições filantrópicas que promovem e articulam ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com perspectiva de melhorar a qualidade de vida por meio de serviços prestados e da inclusão social. Agradecer mais uma vez, muito obrigada a vocês pela presença. E lembrando que é lei no Tocantins. Se você tem algum filho, né, que tem o T21, que tem o síndrome de Down, você tem direito, procure a Secretaria da Fazenda, leve o comprovante de matrícula que ele estuda no APAE para você usufruir aqui da lei do deputado estadual Jorge Federico, que foi aprovada pelo Legislativo Tocantinense. Gente, por hoje é só. Muito obrigada a vocês pela presença. Assunto importante. A gente vai estar sempre falando sobre isso aqui, porque as leis aprovadas são para vocês, é para o Tocantins, é para a população de norte a sul. A casa é sua, as leis são para você, e a gente tem um maior prazer de estar aqui semanalmente trazendo luz e trazendo informação importante para você sobre esses assuntos. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia, um abraço, não se esqueçam. Respeite o trabalho da APAE, contribui, colabora e seja um agente de inclusão na sociedade. Um beijo, até a próxima.